noite para o pessoal que está assistindo. Essa é a nossa terceira tentativa e agora foi. Para quem não conhece, essa é a Mãe Simone, ela é uma das dirigentes espirituais da tenda de Umbanda Caboclo Aracaçu e Caboclo Tamandaré. Essa aqui é uma sequência de lives, né, que eu estou fazendo aqui na página, na Menina do Oiá. E a ideia é sempre trazer um dirigente espiritual para que a gente conheça a história, conheça a trajetória, porque muitas vezes a gente tem a curiosidade de sempre conhecer, de saber mais, né? A gente olha ali, mas a gente não sabe muito bem o que passou, né? Então, essa aí é a ideia. E hoje, então, é a Mãe Simone, semana passada foi a Mãe Alê. Espero que seja aí uma coisa que vai dando bastante continuidade, certo? Oi, Tá tá me ouvindo? ouvindo? Oi. Tô sim. Então, tá bom. Então, eu queria, assim, de começo, que a senhora contasse pra gente como que foi, assim, a sua trajetória para entrar na Umbanda, como foi isso? Bom, vamos lá. Primeiramente aí, boa noite ao pessoal que está aí assistindo. Boa noite aí ao pessoal do seu canal, ao pessoal do terreiro aí do seu terreiro. Boa noite ao pessoal do meu terreiro. Que Deus nos abençoe nessa noite. E assim, tem bastante história, bastante coisa, né? Então, se eu falar muito, você dá uma cortada aí, Imagina! né? Se eu falar muito, e na verdade, assim, a minha história na Umbanda em si, eu não entrei na Umbanda, né? Eu nasci na Umbanda. Então, ela vem desde da barriga da minha mãe. E eu saí da maternidade direto para uma gira, né? Então, não tem a Simone antes da Umbanda, e eu acho que não tem a Simone fora da Umbanda. E quando eu falo da minha vida dentro da Umbanda, não é minha vida dentro da Umbanda, é a minha história de vida. Não tem essa questão de, como foi? Não, a minha história de vida, ela está sempre dentro do contexto Umbanda. Eu cresci no meio no meio dos caboclos, dos pretos velhos, eu cresci dentro do terreiro, né? E assim, eu passei todas as fases da minha vida, a minha infância, a minha adolescência, trabalhando bastante, fazendo bastante coisa e aprendendo bastante coisa, né? É, então, assim, o que eu posso te falar para tentar dar uma resumida? Como eu já falei, eu nasci dentro do terreiro, cresci dentro do terreiro. A minha mãe, eu sempre acompanhei a minha mãe e meu pai em tudo que acontecia dentro do terreiro, desde pequena. Então eu presenciava tudo que acontecia durante a semana, nos dias de gira, no pós-gira, sempre foi assim, né? E aí eu fui me desenvolvendo como pessoa, desenvolvendo a minha personalidade como pessoa e ao mesmo tempo desenvolvendo dentro do terreiro. E aí as coisas foram acontecendo, né? As coisas Entendi. foram acontecendo. Então, é uma vida, né, dentro da Umbanda. Eu costumo dizer que assim, tudo que eu me tornei como pessoa foi a Umbanda que me ensinou. Então, assim, pelo fato de ter nascido na Umbanda e ter nascido dentro deste terreiro, dentro dessa casa, porque
A única casa que eu frequentei de Umbanda a minha vida inteira foi essa, a casa de seu Aracaçu e seu Tamandaré, né? Então, o que eu sei de prática da Umbanda, eu aprendi aqui. Eu aprendi com os meus pais, aprendi com a minha mãe. Depois, quando não tinha mais eles, aprendi com a minha irmã, com as entidades aqui do terreiro. O que eu, assim, sempre busquei muito, a gente sempre teve uma base, tanto na prática da Umbanda, na prática da ritualística, como teórica. Minha mãe sempre se preocupou em passar muita teoria para a gente, ensinar muita coisa, né? E aí, mas eu sempre busquei muito conhecimento. Não é porque eu cresci aqui dentro desse único terreiro que eu fui uma pessoa que sempre, não, aprendi o que está aqui. Eu sempre procurei aquilo que eu tinha dúvida, aquilo que eu não sabia, aquilo que me causava curiosidade, eu buscava saber, né? Então eu li, eu sempre li Entendi. muito, fiz muitas leituras, fui buscar, porque às vezes, mas como é isso? Né? Algumas coisas palavras que eu não entendia, coisas que eu não entendia, eu ia buscar, sempre fui buscar. Ia não, eu vou até hoje. Quando aparece alguma coisa que eu não tenho conhecimento, eu vou buscar, eu vou procurar, né? Porque eu acho que a gente está aqui, a gente tem que sempre estar aprendendo, né? A minha mãe dizia Sim, que você não pode uma pessoa te perguntar alguma coisa e você falar para a pessoa, eu não sei, simplesmente. Você tem que falar, eu não sei, mas eu vou procurar saber e eu vou te responder. Foi assim. Uma outra coisa com também, certeza. ela foi muito exigente. Ela sempre foi muito exigente com a gente, principalmente com os filhos. Ela sempre puxou aí muito, né? Ela exigia muito que a gente aprendesse, principalmente sobre o terreiro, sobre a Umbanda, porque acredito eu que ela sabia que futuramente a gente quer dar continuidade no terreiro. Mas mesmo assim, ela fez eu ir na igreja evangélica, assistir alguns cultos, né? Porque ela falava, você não pode conhecer apenas uma religião. Então, nós temos um vizinho, meu vizinho até hoje ele é pastor da Assembleia, e de vez em quando ela fazia eu ir para o culto, né, na igreja, assistir. E também me fazia ir para assistir às missas e na igreja católica. A minha outra vizinha era Que católica, legal. então assim, missa Dia dos Pais, missa Dia das Mães, domingo de Ramos, domingo de Páscoa, Corpus Christi, eu ia para missa, né? Até que um dia ela me colocou para fazer catecismo, né? Porque, beleza, aí fui. E eu ia muito contrariada, mas eu ia. Aí chegou uma vez, um determinado momento, que a professora do catecismo, e isso me marcou porque eu era criança, a professora do catecismo, ela pediu para que escrevesse o Pai Nosso e a Ave Maria no caderno. E eu escrevi, né? Só que eu escrevi o Pai Nosso e a Ave Maria que eu conhecia, que eu rezava, que eu rezo até hoje. E eu cheguei lá com o meu caderno, né, criança, mostrei para a professora e o que ela fez? Isso aqui tá tudo errado. Onde já se viu? Não é assim que se reza. E senta lá no canto. Sentei lá no canto, né? Eu, como sempre, fui uma pessoa muito boazinha. Sentei lá no meu canto. Eu acredito que nesse dia eu até fugi da aula para vir embora. Não tenho certeza. E aí, depois que terminou a aula, eu vim embora. E aí, nesse dia, eu cheguei aqui e falei, mãe, eu não vou mais para religião nenhuma. Eu não quero, eu não gosto, eu gosto do terreiro, eu vou ficar no terreiro. Então, a partir dali foi aonde eu já não frequentei nenhum tipo de religião, não fui para nenhum outro lugar. E, e aí eu falei, a minha vida é no terreiro, é o que eu gosto, eu acho gostoso, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de estar no meio dos guias. E aí foi que aí eu não fui mais para lá, né? Essa foi
a história. Mas, sim, sempre procurei conhecer as outras religiões. Tive amigos que eram do salão da Testemunhas de Jeová e me falavam muito sobre o salão deles e me convidavam, vamos lá no salão? Eu falei, vamos lá no terreiro que eu vou no salão, sem problema, né? Tive amigos também adventistas do sétimo dia e cheguei a presenciar, a estar presente em alguns cultos que eles faziam, né? Algumas orações, mas a minha decisão já tinha sido tomada, né? E aí nós caminhamos. Caminhamos até hoje. Muito legal Até essas hoje. histórias. O que eu li, né, um texto, e o que mais me chamou a atenção, assim, na sua trajetória foi a questão da curimba, né? Que hoje a curimba, não é isso? Como que você chegou até lá? Como foi isso? Bom, foi assim. Aliás, mais ou menos assim. Sempre vivi no meio ali do terreiro. Então, os meus pais, eles atendiam as pessoas durante a semana. Minha mãe atendia na quinta à tarde e o meu pai atendia sexta e sábado de manhã. Sexta depois das 5 horas da tarde, sábado de manhã. E eu estava ali sempre com eles, ajudando, participando, fazia muita coisa, né? Sempre fiz muita coisa. E aí fui crescendo, fazendo isso. E tinha aquela fase que era assim. Antigamente era tudo muito difícil, né? Era tudo muito complicado, tanto financeiramente como no geral, né? Era tudo muito difícil. E tinha aquela fase que era assim: a minha mãe fazia meu uniforme do terreiro e eu estava dentro da gira. E quando eu estava na gira, eu estava na curimba, eu estava ali na curimba, estava cambonando. Beleza, aí eu crescia, aquela roupa não servia mais, eu voltava para assistência, né? Aí voltava, fazia a roupa novamente, eu voltava a ficar lá na corimba. E eu fui crescendo fazendo isso. Chegou um determinado momento que aí eu passei a fazer parte definitivamente da corrente, porque acho que eu parei de crescer, parei de perder a roupa, né? E aí eu comecei a fazer parte definitivamente do terreiro, efetivamente. Não que antes eu não fizesse. Eu fazia de tudo. Eu ajudava na limpeza do terreiro, eu ajudava a colocar flor no altar, eu acompanhava as pessoas que iam fazer entrega, sempre participei, sempre fez parte do meu dia a dia isso. E aí eu cheguei definitivamente, comecei a ficar na corrente, sempre cambonando e sempre na corimba. Sempre, né? Fazendo esse tipo de trabalho dentro do terreiro. Então, crescer na corimba também foi uma coisa natural para mim. Mas eu não tinha muita noção daquilo que eu fazia. Eu estava lá cantando, tocando um chocalho, estava ali fazendo, né? Então sempre fez parte. Chegou um determinado momento, e isso aí já depois que a minha mãe faleceu, né? As coisas já tinham mudado e até aí muita coisa já tinha passado, já tinha muita história, que eu comecei porque quem levava a corimba no terreiro era minha irmã, a Solimar. E aí, com a necessidade dela começar a incorporar mais e trabalhar mais, eu comecei a fazer parte da corimba, definitiva. Aí a responsabilidade da corimba passou para mim. E foi aí, mais ou menos em 99, 2000, por aí, que foi que eu comecei a levar as giras na corimba. E eu digo que eu tô lá até hoje, né? As Caraca, coisas foram acontecendo e aí eu continuei lá. Eu gosto, é uma coisa que eu faço com prazer, entendi. entendeu? Sim, muito legal. Tô rindo aqui que o pessoal tá falando que pós-quarentena vai todo mundo voltar para assistência, porque todo mundo cresceu. Então, tem essa questão, né? Era bem. Eu acho que até eu vou voltar, viu?
Tô quase voltando também. A senhora falou da sua irmã Solimar, né? E que vocês são em três. São três dirigentes, né? Como que é dividir isso em três? A dirigência de um terreiro inteiro? Olha, para nós é fácil, porque nós sempre trabalhamos em acordo, né? É assim, nós temos, vamos colocar aqui, tarefas bem específicas, entendeu? Quando... Porque, na verdade, o terreiro sempre trabalhou assim, eles sempre foram o meu pai e a minha mãe na presidência, na direção do terreiro, né? O meu pai, lá com os seus 80 anos, ele decidiu que ele não queria mais fazer parte da diretoria do terreiro, da presidência, e ele passou essa presidência para minha irmã, que já fazia parte, já estava lá na Corimba, sempre foi a pessoa, o braço direito da minha mãe. Então, sempre teve, né? Tinha a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe sempre foi a vice-presidente do terreiro. Apesar de ser ela que mandava, ela era a vice, né? Porque sempre tudo passava por ela. Ela era a vice. E aí, com o falecimento da minha mãe, o que aconteceu? A Solimar continuou no cargo de presidente, aí ela passou a ser realmente, né, quem dava as ordens dentro do terreiro. No lugar da minha mãe, ela já tinha deixado avisado em vida que quando ela falecesse, quem assumiria o lugar dela seria a nossa mãe Cássia, né? E aí foi quando eu entrei também para a direção do terreiro. Mas até então eu não era zeladora, eu não era nada, eu só fazia parte da direção do terreiro e fazia parte lá da minha cambonagem e da corimba, né? E desde o começo, funções bem diferenciadas. A Cássia sempre foi aquela pessoa que trabalhava, incorporava. A Solimar, naquele momento, ela continuou na corimba, né, levando. E eu era cambone da Cássia, né? E fazia lá a minha parte da cambonagem. As coisas foram acontecendo, a Solimar teve a necessidade de começar a incorporar mais, até por questão de consulta, de atendimento das pessoas, e foi aí que eu deixei a cambonagem e fui para Corimba. E na direção geral do terreiro, assim, nós nos organizamos de uma maneira, até que meio que não foi nem proposital, onde nós falamos a mesma língua. Né? Então não tem aquela coisa de eu falar uma coisa, o Solimar falar outra, a Cássia fala outra. E assim flui. As coisas acontecem. Né? E a gente nunca teve problema de entrar em desacordo, em desentendimento. Tivemos algumas questões de médiums que chegava para mim, falava uma coisa, chegava para ela, falava outra, mas sempre a nossa resposta foi: você já falou com a mãe Solimar, né, no caso? Ah, não. Então você fala com ela primeiro. Né? Então a gente sempre teve esse acordo. Uma não dá a palavra final sem saber o que a outra respondeu, o que a outra disse. E está funcionando até agora, graças a Deus. Sempre funcionou. Que bom, né? Diálogo sempre muito importante na vida da gente. Quando a gente vê, né, lê, nossa, são três dirigentes, bate a curiosidade de saber como que é isso, né? Como é lidar com isso. E eu já fui visitar, né, a casa e eu vi que lá tem meninas fantásticas na Corimba, que tocam muito e que é muito bom, muito, muito bonito de ver. Me conta um pouco sobre isso, como que é isso? Como que é isso? É assim. Chegou uma certa época do terreiro, perguntas difíceis que você faz, para a gente voltar lá atrás. Chegou uma certa época do terreiro que nós tínhamos 3 pessoas que tocavam, né, na gira. E aí começou a acontecer o quê? Primeiro, a primeira pessoa que foi para tocar foi a Juliana. Ela tinha aproximadamente uns 10 anos de idade.
e a gente estava ali limpando o terreiro, arrumando o terreiro, e eu vi a Juliana meio que tocando o atabaque lá, meio que batendo no atabaque, e eu enxerguei uma possibilidade, né? E aí eu falei para a Solimar, falei, vamos colocar essa menina no atabaque, né? No momento assim, vamos ver o que que dá. Aí ela foi, ela ficou lá. E aí nós tínhamos as outras duas meninas, a Mariana e a Ana, que também eram tudo faixa de 10, 11 anos, não mais que isso. E elas ficavam lá tocando na mochila, tocando na pasta, tocando na mesa, né? E sempre estavam ali no terreiro. Aconteceu que essas outras pessoas que levavam a gira, que tocavam durante a gira, se afastaram do terreiro. E aí nós ficamos sem ninguém para tocar. E quando nós ficamos sem ninguém para tocar, falei, vamos colocar as meninas, né? Aí chegamos num acordo, conversamos, nos entendemos. Aí a primeira reação foi, mas são 3 meninas, não vão dar conta, não vão conseguir, né? E eu falei, não, vamos tentar. Falei, o terreiro não pode parar, eu não posso ficar na dependência de fulano ou ciclano vir aparecer, né? E foi quando nós colocamos as 3 meninas. Foi difícil? Foi. Elas sabiam tocar? Não, não sabiam. Sabiam lá o tal do busca-pinga no boteco, Sei. né? Mas nós forçamos, né? Vamos, vai fazer que vai dar certo. Aí elas foram, começaram a levar a gira. E aí chegou, isso era mais ou menos no mês de outubro. E aí chegou dezembro, festa de Manjá. 3 meninas para tocar, uma gira que começava meia-noite e terminava às 6 horas da manhã. Será que vai dar certo? Vamos para frente, né? Vamos para frente que acho que vai. Aí chegamos lá, colocamos as meninas, elas começaram a tocar e por um acaso nesse dia, né? Eu falo que foi a prova de fogo delas e de todo mundo, nossa também, porque você cantar numa corimba com a tabaco não vai é complicado. Do lado do nosso terreiro parou um terreiro que eles chamado Caboclo Giramundo, e eles tocavam, eu não lembro agora o nome, deixa eu ver se as meninas vão responder aqui o nome. Não era tabaco que eles tocavam, acho que era tumbador, não era tumbadora também, eu sei que era de lata. E aí pararam Tá. aqueles homens enormes tocando aquele instrumento de lata, que tinha o couro e a lata. Eu falei, lascou tudo, vai acabar com a vida das meninas, né? Mas não, funcionou. Aí aqui as meninas estão falando que era timba de fibra. Ave Maria, faz barulho. É. E aí foi indo, a noite a gira começou, e aí eu tava cantando, comecei a perceber, comecei a fazer o quê? Eles paravam de cantar lá, eu cantava aqui, porque quando eles paravam o ponto lá, eu cantava aqui, as meninas tocavam. E eu acho que eles também acabaram percebendo que eu estava fazendo isso, e também entraram no ritmo, e a coisa foi. Funcionou, elas tocaram a noite inteira, graças a Deus, a nossa gira saiu, ficou linda, maravilhosa. E aí, quando isso foi em dezembro, na festa de Iemanjá, umas histórias que... Quando aí isso foi Demais. na festa de Iemanjá, em dezembro, o terreiro parou, né? Que a gente para no final do ano, recesso. Quando foi em janeiro, nós fomos procurar uma escola para colocar as meninas, para que elas pudessem aprimorar aquilo que elas já sabiam, né? Elas já tinham uma noção. E aí foi quando elas foram lá para o tambor de orixá, para o mestre Severino, e aí fizeram o curso lá e acabaram se desenvolvendo muito bem, né? Aí começaram a chamar elas de menina superpoderosa e a coisa aconteceu e foi aí que elas deslancharam. Mas o começo delas também não foi fácil, e nós aqui sempre apoiando, né? E incentivando e do lado, e muita coisa foi acontecendo. E tá aí hoje. Hoje estão aí, né? Hoje nós temos outras Eu, pessoas,
Outros médiuns que tocam, mas a nossa base, que passou pela prova de fogo, foram as meninas. Entendi. É isso que eu ia perguntar. Eu imagino que tenham outras pessoas que toquem lá, né? E aí vocês se revezam, é assim? Sim, hoje a gente tem um Ou... revezamento, né? Hoje, como tem as 3 meninas tocando nós já temos mais 3 rapazes que também tocam, que também, apesar de tocar, de ter a força de vontade, também foram aprender, porque não é fácil, né? Tem um menino aí também que hoje está com 15, 16 anos, está começando e tá indo muito bem, está tocando muito bem. Então, hoje nós temos outras pessoas. E aí elas fazem o revezamento. Até porque aqui o que acontece? A gente não tem aquele médium que só toca, né? Porque eu falo que aqui todo mundo é multiuso. A gente canta, toca, camboneia, trabalha e faz um pouquinho de tudo, né? Porque na hora da necessidade você tem uma outra pessoa para te apoiar, para te ajudar. E é assim que Entendi. a gente trabalha. Isso é bastante... Ah, legal Não entendi o que você saber. falou. Não, eu falei que é muito legal saber. Eu vi as meninas tocando, né? E foi bem legal de assistir. O pessoal tá falando aqui, mulherada arretada, engoliram os timbais, elas estão aqui falando. É, eu vi também que vocês estão com um espaço novo, né? Ele já foi. Como que ele está agora? Agora ele está realmente finalizado e nós conseguimos fazer 2 giras no espaço novo e aí começou a quarentena e está aí. Mas sim, o espaço novo, o terreiro novo está aí porque havia necessidade de aumentar o espaço. Foi uma luta também, não foi fácil, porque tem toda uma história também atrás, todo um contexto. Porque o nosso primeiro espaço, na verdade, o terreiro, quando começou, não era aqui, e aí depois, com o tempo, o terreiro ele iniciou em 72, e ele era ali para o lado aonde hoje é a Avenida Aricanduva, e depois, em acho que 77, mais ou menos, foi que o meu pai construiu a casa aqui. Durante um tempo, o terreiro foi na sala da minha casa, né? E depois, quando o meu pai se aposentou, ele construiu o salão onde você chegou até a vir, o terreiro, né? Você chegou a ver lá o espaço. Meu pai construiu aquele espaço para o terreiro que foi feito para 20 pessoas. 20 médiums e 10 pessoas da assistência. Né? E, de repente, o terreiro cresceu. Ele foi crescendo. E foi ficando apertado. E aí nós começamos na loucura de ampliar esse espaço. E foi uma luta. E tínhamos um projeto inicial, resolvemos mudar esse projeto, e hoje cabe um pouquinho mais de gente, um pouquinho mais de pessoas, porque na verdade o intuito nunca foi ter um terreiro grande, sempre foi dar um pouco mais de conforto para as nossas entidades e para as pessoas que vêm da assistência procurar o terreiro. Essa sempre foi a ideia. Né? Ter um espaço legal para colocar as entidades, porque acabou ficando apertado, né? Com a chegada das pessoas, dos médiuns, dos filhos, que teve uma época que nós chegamos a ter 70 pessoas no terreiro. Dessas 70, 20 eram meio que assim, vinha hoje, depois não vinha, e acabaram se afastando. Aí tivemos mais Uhum. uma diminuição de mais umas 10, 15 pessoas, ficamos com umas 35 pessoas, e hoje nós voltamos a ter 50. Né? Então, assim, dar um pouco de conforto para as nossas entidades e para os nossos assistentes. Essa é a ideia principal. E o espaço está aí, não conseguimos usar 2 giras, e não é Aí, fácil, não. mas se Deus quiser, logo ele vai ser bem usado com certeza.
Ah, com Uma certeza. outra, uma outra pergunta também, eu vi que a senhora tem filhas, né? Que elas estão no terreiro, certo? Sim, vamos dizer E assim, como, ah, não, como é isso? Você teve dificuldade? Elas já pensaram em sair alguma vez? não, nunca tive dificuldade. É assim, do mesmo jeito que eu falei que eu saí da maternidade para o terreiro, a mesma, uma das minhas filhas saiu da maternidade numa quarta, na sexta-feira nós estávamos na gira, que naquela época a gira da esquerda, nossa gira da esquerda era de sexta-feira, então eu saí e ela estava na gira, e a outra também, eu saí da maternidade no sábado e no sábado eu estava na gira, né? Então, assim, desde quando elas nasceram, eu sempre levei elas junto comigo. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, porque criança dá trabalho. Mas eu não podia me ausentar do terreiro, né? Eu não podia deixar de fazer as minhas coisas porque eu tinha filhos, né? Filhas. Eu tinha que continuar fazendo. E deu certo. E elas cresceram dentro do terreiro, as duas. E aí vem aquela coisa. Eu tenho uma filha mais velha que, desde pequena, sempre teve aquela paixão por incorporar e tá aí deslanchando, tá indo, né? E eu tenho uma filha mais nova que ela adora ser cambone. A vida dela é ser cambone, ela quer ser cambone. E ela vai continuar sendo cambone até o dia que ela quiser. Mas nunca tive problema, nunca tive trabalho. Assim, não é fácil, né? Porque criança, você tem horário para comer, horário para banho, horário para dormir. Mas é onde eu tive que aprender a ter organização e disciplina para conseguir cumprir com o que eu tinha que fazer, né? Mas tranquilo, elas estão aí e espero que continuem. Nunca falaram, ah, não quero mais o terreiro. Elas adoram. Ah, que bom, muito bom. É, eu acho que, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que passou e que eu talvez não tenha visto aqui nos comentários, especificamente para a Não. senhora. Mas, assim, o que eu tinha, né, proposto era isso. Quero muito agradecer a sua participação aqui. E eu queria pedir se a senhora podia deixar uma mensagem para nós, seus filhos do seu terreiro, pessoal que está assistindo aí a gente. A perguntaram aqui se não vai falar de a Laura. A Laura, eu esqueci de falar. E eu tenho uma neta hoje, né, que adora Olha, as giras e está crescendo lá no meio dos caboclos também, no meio dos pretos velhos, dos Exus, das crianças. E ela chegou essa semana aqui e falou: Vó, não vai ter gira hoje? Eu falei: Não, não vai ter gira, né? Então, assim, eu acho que eu consegui plantar a minha semente e eu espero que o dia que eu não estiver mais aqui, o terreiro tenha pessoas para conduzi-lo, né? O que eu posso falar para todo mundo? Primeiro, a Umbanda, ela é linda, eu sou apaixonada pela Umbanda, eu falo que a Umbanda é minha vida, é o ar que eu respiro, né? Ela é linda, mas a gente tem que ter disciplina dentro da Umbanda. A gente tem que ter objetivos, não da religião, objetivos de vida, e a partir daí aproveitar aquele apoio que a religião te dá, aquele apoio que as entidades te dão para você poder crescer, né? Como pessoa, como pessoa. Não é só dentro da religião, dentro do terreiro, né? Você tem que aproveitar aquele incentivo que as entidades te dão, porque as entidades sempre dão muitos conselhos para nós. E é ouvir o conselho e absorver para a sua vida. Eu sempre fiz isso, né? E fora isso, que a gente precisa ser responsável dentro da Umbanda,
que a gente precisa ter gratidão pelas coisas que acontecem. Porque às vezes a vida não é fácil, a vida é difícil, a vida é complicada, você vai passar por provas, por fases, mas a Umbanda te dá sempre uma esperança de dias melhores. Isso que nós estamos passando hoje com essa pandemia, essa incerteza, porque nós entramos numa fase que nós tínhamos incerteza do dia de amanhã, né? E eu acho que agora que a gente está conseguindo que a gente está conseguindo entender como é que tudo isso está funcionando. Mas a Umbanda, ela tá ali te empurrando, te dando uma esperança, te falando vai que vai dar certo. E isso é o que as pessoas têm que adotar para a sua vida. É pensar sempre positivo. É entender, observar o que acontece, entender e pensar positivo, pensar para frente, que tudo acaba, tudo tem um resultado, né? No geral, na nossa vida. Ah, que bom, muito lindo. É importante ouvir isso. Aprendi bastante aqui. E mais uma vez agradeço a oportunidade dessa conversa. E eu acho que é isso, agradecer as pessoas que estão aqui comentando. Alguém escreveu aqui, passou, falando que a Umbanda é direção e a disciplina é vida. Eu acho que foi bem o que a senhora acabou de falar, tá bom? E fiquei muito feliz de poder conversar um pouquinho. E eu fiquei bem preocupada, porque quando eu fui convidada para conversar com você, aí eu falei, não é muito a minha praia, né? Mas vamos lá, né? Eu acredito que tudo tem uma primeira vez e de assim, de conversar com alguém assim, pela internet para contar as minhas histórias foi a primeira vez, né? E eu tentei ser breve porque é muita coisa, não é? Não, imagina, é uma vida, Mas né, de histórias, mas foi muito bom. é uma vida mesmo. São muitas aventuras, eu garanto. Eu imagino. Então, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada ao pessoal que assistiu, que está aí assistindo, compartilhando. E é isso. Tá bom. Eu que agradeço aí o convite, o seu convite, até que é uma oportunidade da gente se conhecer melhor. O convite Sim, da Alessandra, que também foi uma pessoa que apareceu na minha vida e uma pessoa muito boa, né? Porque é uma pessoa muito batalhadora também. Fiquei muito feliz quando eu conheci ela e ela é uma pessoa que acrescenta muito. E da Andressa, né? São pessoas maravilhosas. sim. E eu acho que são de pessoas assim que a nossa Umbanda precisa. Ah, com certeza. Eu sou suspeita para falar das duas, mas quando a mãe, né, a Alessandra, ela falou, ai, vamos fazer, por que você não conversa com a mãe Simone? Eu falei, vamos, com certeza, vamos pensar assim, vamos fazer. E foi muito bom, foi muito bom. Gostei Tá bastante. bom, agradeço. Então, um beijo, gente. Muito obrigado aí e até mais. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.